Glória a Deus. Desde já quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa live abençoada, né? E revendo os meninos. Eu chamo de meninos na intimidade. Para mim é um prazer. Graças a Deus por isso. E para nós é gratificante poder contribuir e assim nos alegrarmos junto na presença de Deus. Eu saí às pressas do trabalho e já vinha no carro assistindo e já se alegrando, irmãos, porque mesmo sem estarmos em um templo físico, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, nós estamos em um templo espiritual, onde Deus assim se faz morada em nossas vidas, e isso é importante, é não perdermos esse elo, não perdermos essa comunhão, não perdermos essa alegria de adorarmos ao nosso Deus. E assim sendo, aproveitando a oportunidade que Deus nos dá, através das mídias sociais, e adorarmos ao nosso Deus da forma que Deus merece e dando o nosso melhor. Glória a Deus por isso. E Silas, desde já agradeço mais uma vez a oportunidade, e eu quero ser bem breve e sucinto assim na palavra, até porque os louvores irão falar aos vossos corações tanto quanto a mensagem de Deus nesta noite. E eu não quero me delongar, glória a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 17. Nos diz assim a palavra de Deus: E Eliseu estava doente, da morte de enfermidade, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. E disse Eliseu: Atira. E atirou. E o profeta disse: As flechas do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Glória a Deus por isso. Eu estou tirando a máscara para assim melhorar a dicção e o áudio para os ouvintes, a pedido aqui do nosso produtor. E como eu falei, quero ser bem rápido e bem sucinto. Desde já, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade. Mas esse texto aqui, que nos fala de uma passagem do qual nos traz a história do rei Jeoás e o profeta Eliseu. Eliseu já estava aqui no leito de morte, compadecido ou padecido de uma doença e uma enfermidade, do qual já estava sumido em seu cenário profético. Mas é bem verdade aqui que Jeoás, ele assume o reinado com 7 anos de idade, ainda um adolescente, e Deus assim o escolhe por ser de gerações de rei, e na época era natural isso, por ser filho do rei Acasias, e por ser neto também de rei. Mas o que eu acho aqui interessante é que
Jeoás, por ser rei, ele já era um homem treinado em guerras. Ele já era um homem experimentado nas guerras. E ele escolhe aqui, segundo a história nos diz, o arco e flecha para assim treinar, para assim se habilitar no seu instrumento para a batalha. Mesmo ele sendo especialista em arco e flecha, mesmo ele sendo experimentado na guerra, ele procura o profeta Eliseu para assim receber a bênção da parte de Deus em uma de suas batalhas. Mas o que eu quero chamar já a atenção aqui nessa passagem é que ele entendia que as suas habilidades humanas não eram suficientes para vencer as suas batalhas. E vai atrás e vai em busca de um aconselhamento espiritual. Ele chega até Eliseu com seu arco e flecha. Eliseu acometido de doença essas que segundo a Bíblia já nos revela aqui no versículo 14, que era a doença de morte, ou a doença do qual ele morreu. E ele honra o profeta pedindo assim a bênção. E o mais interessante ainda é que o profeta Eliseu não dispensa bênçãos sobre ele. O profeta Eliseu, ele não dispensa palavras honrosas. Ele apenas dispensa uma direção. Quando ele diz, ou quando ele pede que o rei Jeoás ponha o seu arco e flecha, as suas mãos sobre o arco e flecha. E na sequência, Eliseu põe sua mão em cima e direciona para o oriente o seu arco e flecha. É interessante que em Salmos de número 127, diz que nós somos uma flecha na mão dos guerreiros. E se nós somos uma flecha na mão dos guerreiros, o profeta Eliseu profetizar ali para ele nesse momento, direcionando para o oriente, informando que ele seria uma flecha na mão dos guerreiros, e que essa flecha tinha um alvo ao alcançar. E esse alvo, logicamente, era, a história nos diz, o contexto histórico, o lado do oriente, onde os seus ancestrais havia perdido uma guerra, havia perdido uma batalha. Eliseu agora direciona o arco e flecha do rei Jeoás, aponta para o oriente, onde ele havia perdido uma guerra, só que desta vez ele diz que esta guerra ele não iria perder, porque o versículo 17 é bem claro quando afirma e diz assim: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os assírios. A flecha, porque ferirás os assírios, e em Afeque, de Afeque, até consumir. Glória a Deus. Primeiro ponto importante a observarmos aqui, eu quero ser bem sucinto, para não me delongar na mensagem, é que por sermos flecha, nós temos um alvo a atingir. E por sermos flecha, esse alvo não está sobre o nosso domínio, não está sobre o nosso controle. É bem verdade que o profeta manda apontar a flecha para o oriente. Por sermos flecha, a flecha é atirada de baixo para cima, sobe até uma certa altura para adquirir força e velocidade. Não sabemos a direção, mas por ela subir, ela alcança a sabedoria de Deus, ela alcança o direcionamento de Deus e com certeza atingirá o alvo perfeito, atingirá o alvo o qual é necessário para que você possa vencer qualquer que seja o assírio. Glória a Deus. Outro ponto importante a observar é que nenhuma flecha é lançada sem que tenha
o seu alforje, sem que tenha a sua peça para que possa dar força a esse arco. Nenhuma flecha é lançada sem que esta flecha tenha a sua mais importância, que é o arco. E esse arco aqui, eu quero dizer que a tipologia bíblica nos permite dizer que esse arco aqui é a igreja. Esse arco aqui é o nosso sustentáculo. Esse arco aqui é o nosso convívio espiritual. Se eu perguntar a você nessa noite, e principalmente quem está nos assistindo, é impossível nós não sentirmos falta de podermos congregarmos, de podermos estarmos no convívio chamado igreja. É impossível nós, neste momento difícil que nós estamos enfrentando, nunca na história nós imaginaríamos passar pelo que nós estamos passando, cultuarmos da forma que estamos cultuando, nos alegrarmos na presença de Deus da forma que estamos nos alegrando, sentir a presença de Deus em casa da forma que estamos sentindo, fazer de nossos lares verdadeiros templos, verdadeiros cultos domésticos, nos alegrando com nossas esposas, filhos, nos alegrando com nossos entes queridos, convívio em casa. Nunca imaginamos que um dia iríamos passar por isso. Sabe por quê? Porque todos nós necessitamos de um arco chamado igreja. Igreja fala de serviço, igreja fala de comunhão, igreja fala de convívio, e é esse convívio que muitas vezes nos falta. E nessa noite eu quero te convidar a sentir a alegria chamada comunhão, porque é nessa comunhão que você faz com que você vença os seus inimigos e o seu alvo possa ser alcançado, porque Deus está direcionando a flecha, e essa flecha, por mais pressão que ela sofra, por mais tribulação que ela venha passar, por mais dificuldade e aperto que você esteja passando, o seu alvo será alcançado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a necessidade e a necessidade do arco. Toda flecha, para que seja lançada, ela necessita do arco. Só que o arco tem seus processos. Um dos processos é entrar em pressão para que seja lançada a flecha. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós estamos vivendo uma época de pressão, uma época de dificuldade. Época essa onde muitos não alcançarão mais o caminho da igreja. Muitos já ficaram pelo caminho. Aqueles que morreram em Cristo, glória a Deus, um dia temos convicção de que iremos nos encontrar na glória e louvarmos e adorarmos e revermos os nossos irmãos. Mas aqueles que estão morrendo sem Cristo, há uma necessidade imensa de nós, chamado igreja, vencermos essas pressões, essas dificuldades, e poder lançar o nosso arco e flecha para que atinja o alvo certo, o alvo perfeito, e assim você possa alcançar alguém para Jesus. Glória a Deus. Assim você possa tirar alguém desse sofrimento, e através da sua mensagem, através do seu exemplo de vida, você possa ganhar uma vida para Jesus. Glória a Deus. Onde você tem colocado a mão? Será que você tem posto a mão no seu arco? Será que você tem levado o seu arco para que um profeta de Deus, ungido de Deus, exemplo na Bíblia, possa impor as mãos e ungir? Onde você tem colocado a mão? Onde você tem levado a sua vida? Por onde você anda nesses dias difíceis, terríveis, pelo qual você tem sumido da presença de Deus? Uma live sequer você não tem assistido, você esqueceu até de dar glória a Jesus, mas hoje eu te convido
a voltar para os pés de Jesus. Glória a Deus. Para que você não seja só igreja com templo físico aberto, para que você não seja só igreja no momento em que tem um culto secular acontecendo, para que você seja igreja independente de templo, independente de culto formado, porque na sua casa você faz o seu culto, glória a Deus, no seu lar você adora Jesus, por onde você andar com seu testemunho de vida, você diz que Deus existe, aleluia, glória a Deus, e assim você seguindo os pés de Jesus, você certamente ganhará vidas, tirará vidas, e as pressões que nós possamos sofrer, ou que você esteja sofrendo, com certeza suavizará, glória a Deus. Então nessa noite eu quero ser bem prático, mas que você entenda, independente das circunstâncias, independente das razões, independente das dificuldades, a flecha está lançada e essa flecha tem um alvo. E Deus, pela sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipresença, com seu poder espetacular, direcionará e você chegará no alvo chamado Jesus. Prossiga para o alvo, na soberana vocação que é Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo. E que você, conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, venha se alegrar, venha passar por essa dificuldade, quando diz lá que as aflições deste tempo presente não se comparará com a glória que em nós há de ser revelada. Não importa a sua posição social, não importa a sua posição econômica, Jeoás era rei, Jeoás era um homem treinado na guerra, Jeoás era um homem que tinha tudo para ser arrogante, mas se rendeu aos pés do profeta e foi pedir um direcionamento de Deus. E Deus assim usou o profeta mais uma vez, como sempre toda a história bíblica usou para abençoar o rei, e o rei assim foi abençoado, venceu todas as suas batalhas. Você vai vencer todas as suas batalhas. Você vai vencer todas as suas batalhas, porque Deus não quer que você permaneça da forma que esteja. O alvo está para ser alcançado, a flecha já foi lançada, você está ficando firme na presença de Deus, é só segurar mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará, e nós cantaremos o hino da vitória junto, dando glória a Jesus, amém? Então que Deus assim vos abençoe, que Deus assim continue vos guardando da aparência do mal, e que nenhum mal, em nome de Jesus, chegue à sua tenda. Glória a Deus por isso. Você vai vencer, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. E não esqueça de pôr as mãos no arco e levar para o profeta, glória a Deus, orar. E com certeza Deus dará o direcionamento. Amém? Deus abençoe, muito obrigado.